Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco. Lembrando que todos os programas eles são veiculados também nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e protagonismo feminino no setor dos pequenos negócios. Nossas convidadas são Manuela Dubé, que é psicóloga especialista em modelos de negócios, empreendedora e fundadora da startup PWR Empreendedoras. Nossa convidada também é Socorro Macedo, diretora de negócios da Lefil, empresa que desenvolve o programa Mulheres Digitais. Então é isso, né? A gente tem a informação de que nos últimos 3 anos houve um crescimento muito grande na adesão de mulheres aos pequenos negócios e no campo do empreendedorismo. Gostaríamos, Manuela, de começar com você, falando exatamente sobre essa curva, né? Até que ponto essas mulheres têm procurado tanto os pequenos negócios e o empreendedorismo como uma alternativa para esse momento. Bom, primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Sim, a gente tem crescido muito nessa reta, né, nesse movimento. Hoje, segundo o Sebrae, né, pesquisa do ano passado, temos aí 26 milhões de empreendedores e 24 milhões de empreendedoras, mas o nosso desafio ainda está na rentabilidade e também na representatividade nacional. Temos empreendedoras em equilíbrio com empreendedoras, mas com rendimentos ainda baixos, com representatividade reduzida e com acesso restrito a crescimento e também a crédito. Então, o empreendedorismo é uma necessidade, ele vem como uma forma de alavancar negócios de empreendedores que nascem dentro de casa, e o caminho para a formalização e para conseguir que esse negócio alcance outros patamares ainda é um desafio. Tanto quando ela olha para o olhar do negócio, quanto ela olha para o olhar de parceria, quanto ela olha para o olhar financeiro também, que é uma grande oportunidade para acessar esse investimento e alcançar outro nível de empreendimento. A gente vai falar ainda sobre esse diagnóstico, né, esse panorama e também sobre as causas, né, o que é que está levando, impulsionando as mulheres a buscarem esses negócios. Socorro, a gente falou aqui de praticamente uns 3 anos para trás, esse negócio já vem crescendo. Mas aí tem uma intercorrência muito significativa, muito importante, que é a chegada da pandemia, a chegada da Covid-19. O que muda a partir da chegada da Covid-19? Essa curva, ela continua ascendente, ela se acelera ou ela não apresenta muitas diferenças em relação aos 3 anos atrás? Bem, há 3 anos que eu venho falando aí de transformação digital, né? Que realmente é uma mudança enorme no comportamento do cliente e do empreendedor. Então, a gente via uma certa, como é que eu posso dizer, dificuldade, né? Do empreendedor, da empreendedora, ela caminhar por essa mudança de ser mais digital a empresa. Isso eu não falo não só na parte do marketing, mas até a parte mesmo de usar ferramentas, de usar o WhatsApp, de se relacionar com esse cliente. E o que acontece com a pandemia, né? Nos números que a gente tinha, que nos próximos 5 anos isso ia mudar, né? Aquela velha história que quem não mudasse agora ia morrer, aconteceu em uma semana. Então, foi basicamente isso. A gente viu uma curva muito rápida de todos os negócios, principalmente aqueles que dependiam diretamente do cliente, que dependiam somente de físico, se tornarem digitais em um mês. Assim, um mês para quem demorou, né? A gente já vinha algumas alternativas das mulheres empreendendo, utilizando muito mais o WhatsApp, fazendo pequenos e-commerce, tentando chegar mais junto desse cliente digitalmente. E aí, quando vem a pandemia, é que há uma realmente interrupção, né? As pessoas não podem ir mais para as lojas, só tem apenas o acesso ao digital. Isso aconteceu tanto quem tem empresa que negocia direto com o consumidor e também com quem negocia direto com outra empresa. Porque aí ficou mais difícil ainda, né? Como é que eu vou acessar alguém que eu não consigo mais estar fisicamente, marcar uma reunião, e aquele que eu não tenho nenhum celular? Né? Então, o digital, ele tomou uma proporção aí gigante e que a gente acredita que ele vai crescer mais ainda porque o cliente e o empreendedor, a empreendedora, ela experimentou um novo modelo que com certeza não vai ser mais do jeito que a gente fazia antes.
esses modelos aí acabaram sendo alternativas para todos os setores, não apenas dos pequenos negócios, né? E Isso. foi assim uma revolução pressionada até pela Covid-19. Antes de a gente continuar com esse tópico aqui que eu acho fundamental, acho que vai ser o grande norte assim desse nosso programa de hoje, eu queria ainda entender qual foi o impacto em termos de comportamento do setor. Né? Até que ponto houve desemprego, houve desaceleração ou aceleração, né, no campo dos pequenos negócios com essa chegada da Covid-19. O que se sabe é que quase todos os setores acabaram tendo que demitir, né? Então houve um enxugamento no quadro de pessoal. Enfim, qual é a situação real? Aí eu volto para você, Manuela, e depois a gente continua com o Socorro. Bom, a gente teve como bem Socorro colocou, uma necessidade de se transformar digitalmente. Não foi opcional, virou obrigatório. Isso fez muitas empreendedoras repensarem os seus negócios e tomarem algumas decisões bem difíceis. Então, a gente teve empreendedora que passou a comercializar mais esse produto no digital, né, usando principalmente as redes sociais. Algumas que partiram para pequenos sites, inclusive colaborativos, né, que incluem várias marcas, como também aquelas que pararam para avaliar e entenderam que talvez os seus negócios não tinham força para continuar a caminhar e decidiram fazer uma parada temporária de realmente renegociar suas dívidas e fechar os seus empreendimentos para retomar em um novo modelo e um novo cenário. Então, decisões difíceis que fazem com que essa empreendedora precise de ajuda para tomar essas decisões e, ao mesmo tempo, decisões maduras que fazem com que essa empreendedora também amadureça o seu negócio e o seu papel como líder dentro desse micro que muitas vezes é feito por ela, que a gente chama de equipe, né? É apenas ela gerenciando todas essas áreas. Então, a gente entende que esse pacto aconteceu, mas ele também veio como impulso, porque hoje uma empreendedora que antes tinha uma única forma de rentabilizar esse negócio, começa a diversificar e a ganhar fontes de rendimento por outras vias. Então, não só mais o físico, mas também o digital, e começa a entender que seu negócio tem uma capacidade, inclusive, de vender para outros estados. Socorro, a mulher no negócio, ela demorou a conquistar um espaço significativo, né? Ter essa representatividade que hoje já tem. Isso é uma questão cultural? Até que ponto o machismo impediu esse avanço? Nós poderíamos dizer que estamos, nesse momento, nos libertando do machismo, ou seja, essa revolução da mulher como empreendedora, não apenas como mão de obra para as empresas. E ela, inclusive, em posição de liderança da própria empresa, né? Que isso aqui é interessante também. Ela não é apenas uma liderada, ela é líder do seu próprio negócio. Quer dizer, isso aí é realmente uma revolução, uma quebra dos paradigmas machistas da nossa sociedade? Eu acho que ainda falta um bocado. Eu diria que a luta continua, né? Vindo ali da década de 60, lá para trás, enfim. E acredito que ainda tem muito o que fazer, né? Eu acho que eu empreendi particularmente quando eu tinha 23 anos, então eu era bem jovem, fui para a área digital, saí do tradicional, né? Minha formação é em jornalismo e aí eu vinha da mídia tradicional. Saí do emprego público e quase que meus pais me matam, né? Mas eu acho que o que eu mais sofri não foi nem a questão dos pais, né? Da questão de você ter um desafio. Mas porque era mulher batendo na porta de grandes empresas, querendo falar sobre negócio e há 13 anos, 15, sobre internet. Então, o que é que essa criatura entende, né? Além a gente não tinha ainda essa noção de como o digital ia tomar essa proporção, né? Então, você chegar na porta de uma empresa, falar para um executivo que você está querendo dizer a ele que no digital está o caminho do negócio dele, que daqui a pouco isso vai ser o futuro, que na verdade já era em outros países, jovem e sendo mulher, acho que foi o principal ponto. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito que seguir. Eu acho que existe uma luta enorme das mulheres também se autoafirmarem e delas quebrarem suas próprias barreiras que outras pessoas colocam, não somente homens, mas também outras mulheres, né, que vêm dessa cultura machista. Então, o machismo ele não vem somente de homens, né? A gente não está aqui para dizer que a gente quer uma igualdade de que homem é ruim e mulher é a melhor, mas é que todo mundo é ser humano, independente do sexo, e que a gente precisa ter também oportunidades, ter salários,
estando nos mesmos cargos, né? Se há uma competência em conjunto, então por que não ser liderança também? Então a gente vê muito ainda no investimentos e no empreendedorismo. Agora, acho que 2017, que as mulheres começaram a empreender mais do que os homens, né, na abertura das empresas. Mas, para você ter uma ideia, em questão de investimento no país, somente 8% dos recursos dos investimentos são feitos nas empresas, são empresas para mulheres. E o que não falta são empresas de mulheres. Então, o que não falta, assim, não é dinheiro e nem é empresa de mulher. É realmente você acreditar que uma mulher na liderança ela possa acontecer. E por N coisas. Então, assim, que é mais difícil, eu acredito também. Acho que todo mundo tem suas dificuldades, né? A mulher, ela tem filhos, é questão da família, mas o homem também tem. Hoje é completamente diferente. Então, acho que é uma questão da gente abrir aí a cabeça sobre a possibilidade de qualquer pessoa, sendo um homem, mulher, qualquer escolha, você pode ter um sucesso na empresa. Isso não depende do sexo nem da escolha. Ok, eu estou querendo passar para uma outra pergunta, mas eu tenho certeza que Manuela ficou louca para entrar nessa discussão aí também. Então, a gente faz o seguinte, a gente tem ainda uns 2 minutos para terminar esse bloco. Eu passo a palavra para você, Manuela, e depois a gente complementa no bloco seguinte com as questões que faltam ainda para esse programa de hoje. Perfeito, Valdir. Só para complementar, eu acho que a colocação do Socorro é extremamente relevante. Eu sou uma startup, né? Eu sou líder de uma startup e aí o cenário é mais desafiador, que apenas 10% das startups do Brasil são lideradas por mulheres. Então, a gente ainda tem um cenário também da tecnologia como um lugar que vamos dizer assim, que restringe, que de certa forma afronta, amedronta essa mulher de invadir, de ocupar esses espaços. Então, como bem Socorro colocou, a gente tem uma oportunidade grande e a gente entende que os movimentos coletivos, tanto de organizações quanto de movimentos sociais, têm ganhado muita força para fazer com que essa mulher não desista, né? E que cada passo precisa ser celebrado, porque é uma conquista de todas. Então, temos aí um caminho pela frente grande e acredito que um passo de cada vez é a constância que vai fazer a diferença. Ok, então a gente chega ao final do primeiro bloco e daqui a pouco a gente retoma as outras questões, né? Sabendo que esse programa ele também é exibido, é veiculado nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Então, até já. Retornamos ao segundo bloco do programa Opinião Pernambuco, falando sobre empreendedorismo e protagonismo feminino nos pequenos negócios. Nossas convidadas são Manuela Dubé, que é psicóloga especialista em modelos de negócios, empreendedora e fundadora da startup PWR Empreendedoras. E também Socorro Macedo, que é diretora de negócios da Lefil, empresa que desenvolve o programa Mulheres Digitais. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? O programa Mulheres Digitais, Socorro, ele vai capacitar um grupo de mulheres e aí essa capacitação ela faz parte de um projeto da empresa Lefil. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa capacitação. O que significa hoje capacitar mulheres para serem empreendedoras? Bem, durante esses 13 anos, né, a gente teve aí um leque de conhecimento sobre marketing digital enorme e sempre a gente compartilhou os nossos conhecimentos em eventos e cursos, sejam pagos ou gratuitos, né? Então, a gente sempre tinha esse pilar na empresa. E aí, diante da pandemia, a gente também já era uma necessidade, né? Porque a sociedade da Lefil é formada por 3 mulheres. A gente tem 60% dos funcionários e funcionárias de mulheres e todos os cargos de liderança são mulheres. Então, quando a gente foi olhar um pouquinho a nossa história, né? E diante da pandemia, o que a gente podia oferecer? Por que não a gente fazer um programa de mentoria com cursos, aulas com 10 mulheres cada turma, né? 10 empreendedoras, e mentorias individualizadas, para que elas possam entender um pouco mais sobre marketing digital para alavancar seus negócios durante esse momento de crise. Então, são aprendizados aí, a gente abriu as inscrições, inclusive foi um sucesso. A gente vai capacitar 100 mulheres até o final do ano. Então, agora a gente vai ter 2 turmas em julho, mas as inscrições elas vão reabrir e a gente vai ter outras turmas também todos os meses. E o sucesso foi tão grande que pediram para a gente levar para 4 países
junto com o Grupo Mulheres do Brasil, né, que é liderado pela Luísa Trajano também, para fazer em 4 países para brasileiras, né, que falam português, mas que não só empreendem, mas que também trabalham, para que elas tenham uma ideia de como o marketing digital pode ajudar na vida delas, seja dentro do trabalho, seja empreendendo. Então, o programa, ele se resume a isso, e a ideia é justamente fazer com que com essas mulheres elas tenham esse conhecimento melhor, né? Então, a forma da gente contribuir com elas também. Tá, como Manuela é também da área, né, embora não seja da mesma empresa, mas aí quando a gente fala em empreender, a gente fala em desenvolver estratégias de sucesso. Que estratégias são essas, né? Como que a gente pode ensinar as pessoas a montarem essas estratégias e obterem resultados promissores em seus negócios? Valdir, eu digo que a Power é uma startup incubada no Porto Digital, né? A gente tem 1 ano de vida. Apesar de eu vir da carreira de negócios, né, de trade, varejo, então eu trouxe esse know-how para dentro da Power. A gente percebe durante esse ano 3 maiores dores nessa empreendedora e Socorro já está tratando diretamente de uma dessas dores. A primeira dor dessa empreendedora tem a ver com a modelagem desse negócio. Tratar esses pilares, né, jurídico, financeiro, como é que faz para organizar a gestão desse negócio. A gente tem um pilar de vendas online, né, ou seja, como é que eu faço para construir, me posicionar, trabalhar minha marca, trabalhar meu brand, né, construir o meu legado digital, como também o físico. E o terceiro pilar que tem a ver com essas parcerias, né, e entender que esse negócio não anda sozinho, né. Hoje a gente sabe que os negócios, principalmente os pequenos, né, que é o cenário do que a gente está falando hoje, ele tem aí uma necessidade muito grande de impulso, né, tanto da sua cliente quanto de parcerias, e a gente gosta de conectar nossas empreendedoras a outras empreendedoras para que elas construam produtos colaborativos e que elas ganhem força conjunta. Então, dentro da Power, a gente trabalha com alguns vieses e dentro dele, essa modelagem, né, essa escola de negócios online para trabalhar esse olhar da empreendedora para esse ciclo completo, que é tão complexo, mas que hoje já existem ferramentas para facilitar esse caminhar. Quando você fala em empreender, né, e aí a gente pressupõe hoje o empreendedorismo com também ferramentas de orientação. Né? Assim, você falou aqui, é preciso ter um setor jurídico, é preciso você buscar alguém que desenvolva o branding da empresa, né? Ou seja, você tem que ter pessoas da área de marketing, da área de comunicação, em todas as áreas. Então, assim, não dá para a pessoa partir na aventura e ser um empreendedor isolado, até porque ninguém é conhecedor de todas as ferramentas, de todas as interfaces, né, que fazem parte de um negócio. Seria mais ou menos por aí. E aí a pergunta vai para as duas. Mas como você falou, a gente pode ouvir um pouquinho de Socorro, depois a gente volta para você, Manuela. Olha, Valdir, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de uma rede de suporte. Dentro da Power, a gente tem um time de especialistas junto comigo, né? Porque, assim, é óbvio que uma psicóloga não vai dominar jurídico, financeiro, né? Não vai dominar marketing digital. Então, a gente tem um especialista para cada área e a gente entende que esses olhares diversificados é o que trazem força para essa empreendedora. Então, a gente vai usar dentro umas ferramentas para modelar propósito, qual é o legado que ela quer construir, uma ferramenta para trabalhar precificação, como é que a gente faz para trabalhar esse preço do produto unitário para que seja rentável, ou uma ferramenta para trabalhar toda a parte de modelagem de conteúdo digital que vai para as redes sociais. Então, a gente entende que a gente precisa trazer para perto pessoas que dominem aqueles conteúdos e que a gente faça a gestão geral. Então, hoje esse time faz toda a diferença, porque eu não domino tudo, eu preciso de ajuda, como eu empreendedora e como a minha empreendedora também. Então, esse ciclo faz com que a gente fique mais forte e trabalhando conhecimentos de forma específica e sem nada de imaginação, ou seja, tem que ser o certo com o certo. E aí, Socorro, é possível você trazer homens que sejam também formadores ou que possam emprestar suas experiências para alavancar esses negócios das mulheres? Com certeza, sempre. Eu acho que a diversidade, ela é super bem-vinda, né? Independente aí, se você tem até ou não formação, na Lefil mesmo a gente tinha uma pessoa que era formada sobre vídeo no próprio YouTube. Para mim foi um choque. Quando a gente contratou, eu disse, meu Deus do céu, vai tudo contra, né? Sempre estudei muito, pós-graduação, enfim. E aí, de repente, mas eu acredito que é a pessoa pela pessoa, né? Eu acho que a gente não contrata
lógico, o currículo também, mas não é o passado, eu acho que é o futuro, né, do que ela quer para aquilo. Às vezes a pessoa construiu uma vida inteira numa carreira que não é mais aquilo que ela quer, e aí a gente fica focado numa coisa do passado dela. Então, além né, das habilidades, eu acredito muito que é no propósito, né? Eu acho que inclusive no programa Mulheres Digitais, a gente tem aí a parceria, né, do Porto Digital, do Softex, do Sebrae, do grupo de mulheres. O Sebrae vai estar com a gente, com um homem. Aí até me perguntaram, mas socorro, um homem no projeto de mulheres? Minha gente, é justamente isso, a gente precisa juntar as coisas e não menosprezar um outro sexo em razão de que a mulher, durante esse tempo todo, precisou ter né, sair disso, né, ser mais protagonista. Mas é o que a gente busca, né? É uma questão de igualar. Então, eu acredito que não é uma questão igualar biologicamente, que a gente sabe que é completamente diferente, nunca vai ser igual. Mas é uma questão mesmo de oportunidade, de trabalho, de emprego, né, de educação. Então, por que não se juntar, né? Então, assim, eu diria que não só o fato de fazer sozinho, mas é o que a gente fala muito no Porto Digital, né? A gente também é embarcada lá, que é diferente de ser incubada, como é a Manu, mas a gente é embarcada e é isso que a gente faz. A gente trabalha em ecossistemas, a gente trabalha com outras empresas, a gente trabalha com as startups, a gente trabalha com empresas maiores, com empresas menores, com gente que a gente nem faz ideia de que fazia parte, né, do projeto. Então, é você abrir a cabeça, porque é isso, ninguém sabe de tudo, você não vai ser o único, nem você é o único no mundo, sozinho, não vai conseguir fazer nada, né? Muitas empresas, eu diria até que a grande maioria das empresas trabalha com produção, distribuição e comunicação, e que são coisas integradas. Não dá para você pensar que seu negócio vai chegar a algum lugar se você não desenvolve uma boa comunicação para esse negócio, né? E aí, até retomando um pouco aquilo que Socorro já falava desde o primeiro bloco, nós estamos agora no momento em que o digital ele é preponderante, né? Ele é indissociável. Então, assim, como você fazer essa comunicação para alavancar a distribuição e, no caso, se for uma empresa que também produza, né, promover essa distribuição daquilo que é produzido por ela. Valdir, eu acho que o foco é no cliente. Então, você pode ir de carro, de caminhão, que nem aquela música, né? Qualquer coisa, até andando você vai. Quando você tem um foco no cliente, você entende esse cliente, entende o que ele quer e não é o que eu quero vender. Então, a gente nessas mentorias, até eu dou também para programas específicos de determinados grupos empresariais, a gente vê que às vezes o pequeno empresário, eu também já fui consultora lá do Sebrae, né? E tem hoje parcerias com eles também, eles são clientes da gente também. Você vê às vezes que a pessoa quer vender o que ela quer. Então eu tinha um empreendedor que era de cake, né? Aqueles bolos que são mais elaborados, mais bonitos. E nessa pandemia ele não estou conseguindo vender cake. Eu disse, lógico, você não tá podendo fazer festa, né? Casamento. Então assim, o que é que você vai fazer? Ele, eu não sei, porque eu quero vender cake. Eu disse, veja só, você precisa realinhar o seu negócio, né? Então, veja o que é que seu cliente está querendo. Poxa, tá todo mundo em casa. Quem é que não quer aquele docinho? Quem é que não quer aquele bolo bem feito? Que não é o bolo da gente, que a gente abusa, às vezes, até do que cozinha, e mesmo se não for a gente já está acostumado com um paladar. Por que não fazer um bolo diferente? Oferecer um cafezinho, um kit, entrega com a coxinha. Então, assim, eu acho que independente se você pensar em distribuição, na produção, é pensar no cliente. Se o cliente estiver na esquina, é na esquina que eu vou vender. Se o cliente quer coxinha com guaraná e eu vendo alguma coisa parecida, então faz um combo, se vira, mas é atender esse cliente. Então, acho que se a gente colocar esse foco aí... Ok. Muito bem. Bom, a gente pensa nesse cliente, né, como aquele que está lá no final dessa cadeia, e aí, para a gente chegar a esse cliente e desenvolver essas estratégias, a gente precisa quase sempre ter pesquisa de mercado. A gente parte de um briefing para poder a gente conhecer essa empresa. A gente precisa se debruçar sobre a realidade dessa empresa, né? E assim a gente não consegue muitas vezes vislumbrar sucesso sem essas pesquisas em qualquer setor. Esses trabalhos que vocês realizam, você, Manuela, por exemplo, vocês desenvolvem pesquisa de mercado para entender a realidade dessas empresas e poder potencializar as ações desse negócio?
Com certeza, Valdir, porque senão a gente não baseia o negócio na realidade, só fazendo uma suposição, né? Então, para uma empreendedora, né? Às vezes a gente atende também mulheres que estão começando a pensar em empreender. Então, ela vem para mim e fala assim, Manu, estou querendo começar. E aí a gente pergunta para ela qual é o segmento, se ela vai trabalhar com autoral ou com revenda, né? Porque os olhares são diferentes. E a primeira coisa que a gente faz com ela é essa pré-modelagem, que a gente vai entender mercado, que a gente vai entender quem é o público que ela vai atender, que é quando a gente vai começar a testar os modelos de negócio que ela vai poder utilizar, o que é que tem de modelo de negócio disruptivo, né, novo, que eu posso introduzir nesse negócio, que tem uma pegada mais tradicional, mas que eu posso injetar uma inovação. Mas tudo passa, primeiramente, da pesquisa de mercado, para eu entender onde ela vai se inserir, se ela vai querer ser digital, presencial, se ela vai querer ser híbrida, entender o público que ela quer atender, porque nenhum produto atende todo mundo, saímos dessa ilusão, né, de que eu preciso ter, sim, o meu público, né, esse chamado o final do rabo de um lagarto, né, que é o finalzinho, quanto mais nichada, mais específica eu sou, e também vou olhar para a prototipagem desses primeiros lançamentos, ou seja, qual é o pequeno produto que eu posso lançar para ir testando, para trabalhar margem, para trabalhar modelo de negócio, para trabalhar público, receber feedback, como muito bem o Socorro colocou, porque o meu produto é para o outro, ele não é para mim, então ele não tem que me agradar. Então, às vezes, o que está na minha cabeça precisa ser validado também porque vem consumir. Então, essas etapas são essenciais para que eu dê um pulo no escuro, porque empreender tem um quê de escuridão nesse processo, mas com um pouco mais de segurança e também, acima de tudo, com um pouco mais de serenidade, já que é tão desafiador. Ok, e a nossa expectativa é que o programa tenha orientado as pessoas, né, que desejam empreender nesse negócio, sobretudo as mulheres, né, que realmente não dá para você partir sozinha, você tem realmente que buscar muitas orientações. E aí a gente agradece a contribuição de vocês, Manuela do B e Socorro. Tá? Então, o programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo momento.